que vai fazer o S, o de pó. Eletroquímica é uma coisa que cai muito. Às vezes cai até meio que disfarçado, mas sempre cai. É importante a gente saber bem os conceitos dele. A eletroquímica vai pegar os conceitos tanto de pilha, ou pilhas, quanto o conceito de eletrônico. É só pelo mais simples, para depois a gente poder ir para o mais complicado. A eletroquímica basicamente vai se preocupar com todas as reações químicas que acontecem com transferência de elétrons. Então, quando a gente pega a reação com transferência de elétrons, a gente está querendo pegar reações que são do tipo redox, onde uma espécie sofre redução e uma espécie sofre oxidação. Diferentemente de outros contextos, as pilhas e o processo eletrolítico vão estar sempre acoplados a um sistema, ou aquoso ou não aquoso. Certo? Falando de pilhas em primazia, a gente tem como classificar esse contexto e diferenciar do contexto de eletrônico. Pilha é todo o processo de oxirredução espontânea. E essa espontaneidade tem a ver com aquela ordem de reatividade dos metais e dos não metais. Quando a gente estava estudando reação de dupla troca e de simples troca, a gente viu aquela cadeiazinha de potenciais de oxidação para cada elemento. E nas pilhas, assim também como na eletrólise, a gente vai ter que se basear pelo potencial padrão, ou de oxidação, ou pelo potencial padrão de redução. E aí a gente vai ter sempre essa noção de o que é mais espontâneo se oxidar ou o que é mais espontâneo se reduzir. De cara, já falo para vocês que sempre que vocês pegarem uma pilha, você vai ter uma semi-reação de oxidação do tipo elemento X0 se transforma em elemento X, por exemplo, mais 2 e perde 2 elétrons. E no outro lado, ou na outra parte da reação que está acontecendo na pilha, a gente vai ter a semi-reação de redução. Porque esse elétron ele tem que ir para alguém. Alguém tem que receber esse elétron que foi cedido no processo de oxidação. Vai acontecer de uma espécie Y0 ou Y positiva ganhar esse elétron. Se ele ganhar os 2 elétrons, vai virar a espécie Y menos 2, ou 2 menos. No contexto de pilha, a gente tem uma situação onde, na semi-reação de redução, normalmente quem recebe o elétron é um elemento que já tem uma carga positiva, você já tem uma deficiência de elétrons. E aí ele vira um metal. Certo? Então, para a pilha, esse processo de transferência de elétrons sempre vai ser dado entre espécies metálicas, tá bom? Aí a gente vai ter os vários tipos de pilha. Tem a pilha de Daniel, tem as pilhas secas, a pilha de Leclanche, a pilha alcalina, a pilha ácida, entre outras pilhas. Só que o funcionamento de todas é sempre desse jeito. Alguém está sendo oxidado, libera os elétrons passam através de um circuito, chegam na espécie que precisa ser reduzida. Essa espécie se reduz e aí esse ciclo fica se autoalimentando, certo? Até que eu não tenha mais material para ser oxidado, ou então que eu não tenha mais material para ser reduzido. Uma pilha funcionar, qual é o primeiro processo que vai acontecer? É a oxidação ou a redução? Bem
professor burguês safado, né? Para a reação acontecer, porque eu não fiz a global, mas para a global acontecer, se primeiro aconteça a oxidação, primeiro aconteça a redução. Se é uma reação de transferência de elétron, alguém tem que estar mandando o elétron para alguém receber. Então, quem manda o elétron, a espécie vai ser oxidada. A reação global disso daqui, a gente poderia descrever assim, ó. X0 mais Y2 mais vai se converter em X2 mais Y0. Aí depois eu vou mostrar para vocês algumas informações de como fazer isso aí na pilha, tá? Algumas formas de você formatar isso aqui. Mas a reação global dessa pilha que eu criei, hipoteticamente, seria isso. O elemento X0 está passando para X2+, e o cátion Y2+, está passando para o elemento Y0. Tá? Por que é importante também a gente fazer as semi-reações? Porque pode, na questão, perguntar o balanço de elétrons. O balanço de elétrons, às vezes eu consigo ver aqui pela própria carga, mas eu consigo ver de maneira bem específica quando eu faço as semi-reações, porque eu sei que esse está perdendo 2 e esse está ganhando 2. Adriano, se fosse assim, ó, uma reação que tivesse nessa proposta aqui, ó, X0, reação da X3+, mais 3 elétrons. E o Y2+, ganhando 2 elétrons e passando a Y0. E a questão perguntasse, né? Qual é o balanço de elétrons que está acontecendo nessa pilha? A questão só te dá isso daqui, ó. X0 mais Y2+, virando X3+, mais Y0. Você está perguntando só isso. Aí pergunta. Ou pergunta lá afirma, né? Que é muito comum do Enem afirmar. O balanço de elétrons dessa pilha é de 5 elétrons. Tá certo ou tá errado? Certo? Eu acho que tá errado. Ele acha nada. Tudo bem. Essa reação, ela não tem um balanço de elétrons de 5. Certo? Por quê? Na primeira revisão que eu dei em julho, eu fiz uma questão de oxirredução. Uma questão que era até meio grande para fazer o balanceamento dela. Se você olhar os elementos, eles estão balanceados. Tem um átomo X, um átomo X, um átomo Y, um átomo Y. Elementarmente, ela está balanceada. Só que reações iônicas, você tem que balancear também aqui as cargas. Você precisa que as cargas estejam iguais de um lado e do outro. E nesse contexto, eu tenho, do lado dos reagentes, uma carga 2+, e do lado dos produtos, uma carga 3+. Então, está descompensado. Aí você pode pensar assim, poxa, então, tu vem aqui e mete só um elétron e satisfaction. Não. Ficaria com a carga balanceada? Ficaria, porque ficaria 2+, 3+ com 1 menos, daria 2+. Só que não é assim que a gente faz. O que a gente faz? A gente pega as semi-reações e equaliza a quantidade de elétrons que estão saindo e que estão chegando. No primeiro caso, na oxidação, não saem 3 elétrons. Para a espécie reduzida, só está chegando 2. Então, eu tenho que equalizar essa quantidade do que está saindo e do que está chegando. Então, o que eu faço? Eu vou precisar de 2 espécies X0 para liberar quantos elétrons? 6 elétrons. Para chegar a quantos elétrons aqui? 6 elétrons. Mas para isso eu vou precisar ter 3 cátions Y2+. Eu vou ter que formar 3 átomos Y0. Então, o que é esse balanço de carga? No balanço de carga, é você ter a noção da quantidade de elétrons que sai, tem que ser exatamente a quantidade de elétrons que chega para a espécie reduzida.
Então, essa reação balanceada, 2, 3, 2 e 3. Eu vou deixar 1 e 1. Mas deixar 1 não vai ficar balanceado quem? As cargas. Agora eu sei que chegam 6 elétrons da espécie reduzida e saem 6 elétrons da espécie oxidada. Vamos ver como é que está o balanço de cargas aqui, ó, na reação global. Eu tenho 3 vezes essa carga ficar positiva, 2 mais. Então eu tenho 6 mais. Do lado dos produtos eu também tenho 6 mais. Então eu fiz o balanceamento dos átomos, 2 átomos X, 2 átomos X, 3 átomos Y, 3 átomos Y, e também fiz o balanço das cargas dos dois lados. O lado reagente está com a carga total 6 mais, e o lado do produto está com a carga total 6 mais. Então, eu sei que nessa reação global, eu preciso de um balanço de elétrons de 6 elétrons. Para que a reação esteja acontecendo proporcionalmente diretamente. Tá bom? Aí você fez, pô, 1 é 2 mais, é 3 mais. 2 elétrons, 3 elétrons, ao todo dá 5 elétrons. Mas o que fazer para terminar assim, tá bom? Eu acho que fica mais fácil de ver quando a gente separa o processo de oxidação e o processo de redução. Tá bom? Eu acho. Se vocês tiverem outros métodos, fiquem à vontade. Certo? Yes. Porque, ó, né? Porque imagina que eu tenho essa espécie Y aqui, tá bom? Só que eu tenho quantos átomos Y? Tenho 3, né? Tenho Y, Y e Y. Se eu digo que ele está 2 mais, ele precisa que chegue 2 elétrons para ele virar Y, concorda? Então tem que chegar 2 elétrons para esse, tem que chegar 2 elétrons para esse e tem que chegar 2 elétrons para esse. Então, ao todo, eu preciso que chegue para os átomos que eu tenho Y 6 elétrons. Tranquilo? Aqui eu nem estou falando ainda da gente comparar quem vai ser oxidado e quem vai ser reduzido. Eu já estou falando de uma situação que eu já estou mostrando quem foi oxidado e quem foi reduzido. Só para a gente começar a entender a questão das transferências eletrônicas. Certo? Obviamente, eu ainda vou falar sobre quando eu colocar 2 metais, assim, colocar X0 e colocar Y0. Como é que vai ser essa pilha? Quem vai se oxidar? Quem vai reduzir? Eu vou chegar lá, tá certo? Mas, a princípio, só para dar esse contexto desse balanço de elétrons. Porque normalmente a gente fala muito disso quando a gente está trabalhando aquela questão do balanceamento por íon elétron. Né? E como a gente falou bem pouquinho dele, porque é um balanceamento que cai muito no Enem, eu gosto de falar quando a gente chega aqui. Certo? Partindo disso, eu vou montar para vocês como que é uma pilha de Daniel. Tá? Que é aquela pilha normalmente a gente vê com 2 recipientes líquidos, né, que tem um líquido nas soluções aquosas. E vou explicar para vocês o funcionamento dela com o máximo de detalhes. Alguém sabe por que se usa a ponte cristalina naquela pilha? Mas eu vou explicar para vocês no direitinho, certo? Imagina que a gente tem uma pilha, nesse fundo de pilha é pelo menos assim, ó. A gente vai explicar a questão de quem vai sofrer o quê. Normalmente, quando vocês pegam uma questão envolvendo pilha, vem uma pilha ou assim, ou aquelas pilhas alcalinas, certo? Que é o eletrodo método na pasta, tá? Mas vamos entender isso daqui, depois a gente entende da pilha alcalina. Normalmente, Daniel, me digam 2 metais aí para a gente trabalhar assim, só hipoteticamente. Cinco cobre fica mais baixo. É cobre o sódio ele, na água ele reage. Tá? Não é complicado. Botar aqui o zinco e colocar aqui o cobre. Né? É o mais básico, que é o do Daniel mesmo. Se eu vou ter uma pilha como essa, eu preciso ter uma solução com esses íons. Então, eu vou ter uma solução com íon de zinco nesse recipiente, e nesse recipiente com íon de cobre. Então, normalmente, quando você tem essa solução, você usa um sulfato.
de cada um. Então, aqui eu vou usar um sulfato de zinco e aqui eu vou usar um sulfato de cobre. Certo? Se é uma solução, eu vou ter a molécula toda ou eu vou ter essa molécula dissociada ou ionizada? Em cátions e ânions. Se eu tenho uma solução aquosa do sulfato de zinco e do sulfato de cobre, eu vou ter uma solução onde a molécula vai estar inteira na água ou ela vai ter se separado a sua parte positiva e a sua parte negativa. Então, nessa solução, eu vou colocar assim, certo? Eu vou ter íon de zinco, 2 mais, e vou ter íon de sulfato, SO4, 2 menos. Vou ter isso daí. Nessa solução, eu também vou ter esses íons, só que para cobre 2 mais e o SO4, 2 menos. Vou ter esses íons, certo? Essa solução a gente chama de eletrólito, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem o eletrólito e o eletrodo. O eletrodo é a parte sólida de cada metal. No caso, eu vou ter um eletrodo de zinco nesse recipiente. E nesse recipiente aqui, eu vou ter o eletrodo de cobre. Então, eu falo isso que é para vocês não confundirem o que é um eletrodo e o que é um eletrólito. Eletrodo é a barra metálica. O eletrólito é a solução. Certo? E aí todo aquele negócio, onde é o cara, se é positivo, se é negativo. Né? Ok, vai conversar com você. 22 mais, é 2 menos. Aqui, e cobre 2 mais, e vai fechar, né? Então, juntando esses eletrodos, a gente tem um fio condutor, um fio metálico, tá? Pode ser qualquer metal, porque ele vai ter só o trabalho só de fazer a condução dos elétrons da parte oxidada para a parte de tá? Ele não vai sofrer reação. Tá faltando o que aí? A ponte salina, certo? A ponte ela vai conectar as duas regiões. Eu pergunto para vocês, a ponte ela precisa tocar no eletrodo? Não, ela tem que tocar onde? No eletrônico, né? Então, eu vou fazer aqui de um jeito que seja bem delicado. Vai ficar feio, não, mas não tem nada não. Tá? Vocês sabem o que, é que o pessoal usa nas pontes salinas? A substância? É uma coisa confortável. Está estudando, né, bichinho? Você tá mal. Normalmente na ponte salina o pessoal usa KCl, fluorito de potássio, com sal, né? Com sal. Adendo pode usar outra coisa? Pode, mas o KCl é interessante por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, que vocês vão entender isso, certo? Não necessariamente. Pode ser qualquer sal. Mas daqui a pouco eu vou entender por que o KCl tem um perfil muito bom para ser esse sal da ponte salina, tá? Aqui, sem eu ter falado nada sobre potencial de oxidação e de redução. Eu posso dizer como que essa pilha, essa célula vai funcionar? Não, não consigo, porque eu não sei quem vai se reduzir, não sei quem vai ser oxidado. Para isso, a questão, muitas vezes, traz o potencial padrão de redução de cada espécie. Do zinco e o potencial padrão de redução do cobre. É dado em eletrons volts. O que é esse potencial padrão? Conceitualmente, o que é esse potencial padrão? Hum?
Vamos voltar a algumas casas. Como eu conceituo a eletronegatividade? Qual a definição de eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons no estado gasoso. É uma tendência. Ele não ganhou nem perdeu, mas é só o quão ele está proposital para ganhar o elétron. O potencial padrão de redução é como se fosse a força que o elemento tem para se reduzir frente a outros elementos. O potencial padrão, assim, tanto de redução quanto de oxidação, é dado como sendo a diferença de potencial do elemento em questão ao potencial de hidrogênio. O do hidrogênio na tabela vai estar como sendo zero, mas o potencial do hidrogênio não é zero. Por que é zero na tabela? Porque é dado em função dele. Em função dele, não tem diferença, é zero. E aí, todos os outros é em função de um referencial, que é o hidrogênio. Então, esses potenciais estão em função do potencial do hidrogênio. Quanto maior o potencial de redução, mais propício é do elemento se reduzir na hora que tiver a reação. Eu não sei de cabeça. Tu sabe aí, Antônio? Tem no livro, tem o potencial de cada um? Se tiver, a gente faz com dados empíricos, né? Não tem. Mas eu imagino que pela regra de reatividade, o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco. Porque o zinco é elemento de transição, é metal comum. O cobre também é transição, mas o pessoal já taxa como sendo aqueles metais mais valiosos. Então, o potencial de redução do cobre provavelmente é o quê? Maior que o do zinco. Para essa pilha funcionar, eu não preciso saber quanto que é de cada um. Eu preciso saber quem é maior e quem é menor. Então, posso dizer já de cara que o potencial padrão de redução do cobre é maior que o potencial padrão de redução do zinco. Se eu sei isso, eu estou dizendo assim, pô, se eu tiver esses dois elementos, eu sei quem vai estar se oxidando e sei quem vai estar se reduzindo. Não preciso calcular ainda quanto equivale a diferença de potenciais, mas eu preciso saber quem vai fazer o quê nessa pilha. Então, se eu sei que o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco, eu vou esperar 0,52 elétron-volts, e aqui é quanto? 56 elétron-volts. Então, como a gente estava perto do correto, né? O do cobre é maior que o do zinco. Então, espontaneamente, o cobre vai sofrer redução e o zinco vai sofrer oxidação. Nesse tipo de pilha, pessoal, entenda uma coisa. A redução, ela sempre acontece no eletrodo ou no eletrólito? A redução acontece no eletrodo ou no eletrólito? No eletrólito. Por quê? O meu eletrodo, que é o metal, já está no NOx zero. Ele não precisa mais se reduzir. Quem vai precisar se reduzir é quem? O cobre que está na solução, que é o eletrólito. Eu nem sei acento, mas deve ter. A oxidação, ela acontece onde? Obviamente do outro lado desse sistema, mas no eletrodo ou no eletrólito? No eletrodo. Por quê? Porque o eletrólito já está oxidado, já perdeu elétron. Então a oxidação acontece aonde? No eletrodo. Posso sim. Tem acento aí? Né? O que é o processo de redução? O processo de redução é o processo de ganho de elétrons. Massa? Se eu sei que é o cobre que vai sofrer essa redução, eu olho para o recipiente que tem o cobre. Eu tenho dois tipos de cobre. Eu tenho o cobre do eletrodo, que está no estado zero, e tenho o cobre da solução, que está no estado cobre 2+. Essa redução que está sendo dita que vai acontecer aqui, ela não vai acontecer no eletrodo. Ela vai acontecer com os íons de cobre do eletrodo. Certo? Já a oxidação no outro recipiente do zinco não vai acontecer na solução. Por quê? Porque na solução o zinco já está zinco 2+. O zinco não consegue ir para zinco 3+, nem para zinco 4+.
o zinco que está metálico no eletrodo vai perder elétrons e esses elétrons vão migrar. Então, o processo de oxidação acontece em... Sabendo disso, a gente consegue dizer algumas características de como vai ser após algum tempo de funcionamento, os dois lados do recipiente. Se vocês concordam comigo, a semi-reação de oxidação, ela vai ser qual? Se é a oxidação acontece aonde? Eletrodo. O eletrodo não é zinco metálico? Então, zinco 0 vira zinco 2 mais e libera 2 elétrons. Tranquilo? Tranquilo, né? Tá bem. Já a semi-reação de redução vai acontecer como? Vai acontecer com o íon de cobre. O elétron vai migrar da plaquinha pelo fio, vai chegar no eletrodo, o eletrodo vai dizer assim, ó, eu não preciso desse elétron. Vou fazer o quê? Eu vou dar para os íons de cobre que estão na minha periferia, que estão me circulando. É uma reação superficial. Os primeiros cobres a serem reduzidos são os que estão na solução próximo do eletrodo. E aí o cobre 2+, ganha esses 2 elétrons que vieram do zinco e vira cobrezão. Yes. Sempre que for espontâneo, vai ter essa reação. Certo? Desse jeito aqui. Certo? Acabou. E esse modelo serve sempre que eu tenho esse sistema, quando eu tenho também esses referenciais. Podia ser, por exemplo, ferro e manganês. Também eu defini que era se reduzir, que se oxidar, e montar e fazer a reação. Do mesmo jeito. Só que a gente tem mais algumas informações que podem ser cobradas numa questão de prova, né? Primeira coisa, o fluxo de elétron é de onde para onde? Bem definido. Gosto assim. O fluxo de elétrons dá nesse sentido, né? Dá nesse sentido. Certo? Claro, 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 claro. A pessoa. Hã? Não, eu falei não. Ela brotou assim, ó. Aí o que acontece? O que vai, depois de algum tempo, acontecer com o eletrodo de cobre? Ah, perda de cobre, né? Com tempo de zinco, foi mal. Eletrodo de zinco, desculpa. De zinco. O zinco metálico vai perder átomos de zinco que vão para onde? Para a solução. Então, eu vou perder espessura do meu eletrodo. O meu eletrodo vai começar a ficar onde? Fino, corroído. E somente a parte que está submersa, tá? A parte de cima fica intacta. Ele já começa a reação. Ele vai começar a ficar mirradinho, desgastado. E a solução vai passar a ter mais o que agora? E eu disse, pois mais. Porque eu disse para a solução, beleza? O que vai acontecer do outro lado? Os cátions de cobre vão começar a chegar na periferia do eletrodo, vão começar a ganhar o elétron, ficar sólido, porque isso aqui é sólido, e se aglomerar na região periférica do eletrodo. O eletrodo começa a ficar inchadinho, você começa a ver que ele fica meio barrigudinho. Então, tenta ficar parrudinho. A solução. O átomo não migra. E na solução começa a ter o que menos? Começa a perder os iões de cobre. Né? Até aqui, show de bola.
Só que vocês vão concordar comigo, que vai chegar no ponto, esse eletrólito vai ficar muito positivo. E esse eletrólito muito negativo. Se eu tiver um desproporcionamento, uma desproporção de carga positiva e negativa, a pilha para. Independente de qual seja o lado. Para isso, a pessoa criou o quê? A ponte salina com KCl. Porque o KCl, galera do mal, ele vai fazer isso aqui, ó, só com o processo de ionização, dissociação, e libera K+, e Cl-. O Cl- migra para qual lado dessa minha pilha? Para o lado com o zinco ou para o lado com o cobre? O Cl-? O Cl- vem para cá. Foi? Eu tô... O cloreto, ele vai migrar para o lado que tem o eletrônico do zinco, para fazer esse balanço de íons aqui dentro, e a pilha continuar funcionando. Já o potássio vem para onde? Porque está faltando. Certo? E aí, a mágica de se usar o KCl é o seguinte. Legal. O potássio é de qual família da tabela periódica? Família 1A. Qual período? Hoje, li na coluna. Quarto período. O cloro é de qual família? De qual período? Terceiro. Ficou claro que a Brahma e implantar. Terceiro período. Mas o que está fazendo isso daqui? Lembra daquele negócio de propriedade periódica, do tamanho dos átomos? Quem é o maior? O potássio ou o cloro? Potássio. O raio ele cresce em direção aos metais, né? E para baixo. Então, o potássio, se eu pegar o potássio e o cloro, o potássio é um pouco maior que o cloro, certo? Só, galera do mal, que quando eu estou usando o KCl, eu não estou usando potássio, eu estou usando o íon K+, e o íon Cl-. O íon K+, ele aumenta ou diminui em relação ao átomo K? Perdeu um elétron, perdeu a última camada, aumentou o efeito indutivo atrativo do núcleo, diminuiu. O cloro, quando ele ganha o elétron, ele faz o quê? O tamanho dele aumenta. Então, a perda do elétron do K e o ganho de elétron do Cl fazem com que os tamanhos se aproximem. E por que é importante que os meus íons tenham tamanhos próximos? Porque isso influencia na mobilidade. Então, esses dois íons têm uma mobilidade muito parecida nessa ponte salina. Mas por que mobilidade, Adriano? Imagina que a ponte salina não é KCl. A ponte salina é NaNO3. Vai liberar Na+, e NO3 menos. Vocês acham que esses dois íons têm o mesmo tamanho? O Na é bem pequenininho, porque só tem duas camadas eletrônicas agora. E o NO3 é um íon grandão, tem nitrogênio 3 oxigênios. Então a mobilidade dos dois é diferente. Por que a mobilidade influencia? Porque vocês percebem que eu tenho que chegar com os meus íons quase que de maneira igual dos dois lados, para não chegar só um e ficar faltando, no meio do caminho. Isso. E aí e se eu pegar íons muito diferentes, eu posso estar com a ponta da pilha parada do nada. Por quê? Porque o meu íon está demorando a chegar do outro lado para fazer o balanço de íons. Então, normalmente se usa KCl porque os íons têm tamanhos próximos. Certo? Influencia na mobilidade e no balanço de íons aqui dentro. Mas até hoje, nunca foi perguntado isso em prova. Então, vamos porque é perguntado em prova. Certo? Onde é o cátodo e onde é o ânodo aí? Onde é o polo positivo e onde é o polo positivo? Hã? É isso aí. É. E o polo negativo? Onde que é? São os dois polos, o positivo e o negativo. Vamos pensar uma coisa. Devagar, vamos devagar. De uma forma que a gente consiga lembrar na hora da prova, né? Onde que está saindo o elétron? No colo. Essa região é rica em elétrons ou é pobre em elétrons?
Rica. Se ela é rica em elétron, ela vai ser o polo positivo ou o polo negativo? Polo negativo. E se está chegando aqui, é porque esse lado é pobre em elétrons. Então, esse aqui tem que ser o lado, certo? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aqui está acontecendo o quê? O processo de oxidação acontece sempre no ânodo. Porque tem a regrinha, vogal com vogal. Ou a regra do pão, que é positivo, ânodo, oxidação. Né? Mas eu prefiro essas formas de decorar, é legal. A gente tá todo cagado, né, de nervoso. Não sei se quer. Eu prefiro pensar de maneira racional. Se está saindo elétron aqui, é porque tem elétron. Se tem elétron, é negativo. Aqui está acontecendo o quê? Oxidação. Oxidação só acontece aonde? No ânodo, que é vogal com vogal. Mais fácil lembrar, menos coisa. Aqui está chegando elétron, polo positivo. Aqui está acontecendo o quê? Redução. O que está acontecendo redução é porque é o cátodo, porque é consoante com consoante. Cátodo, redução. Consoante com consoante. Pode ter certeza. Isso daqui que a gente fez é 80% que é cobrado em testes envolvendo pilha. Os outros 20% é a questão do metal de sacrifício. Mas a gente vê isso depois. Mas 80% é aquele. O ânodo está acontecendo tal reação. A reação que acontece com o cátodo, está sendo elétron do fulano por ciclano. Se você sabe ver a pilha e entender ela e destrinchar tudo que está acontecendo, você não erra a questão. Pode até demorar um tempinho mais do que 3 minutos para você fazer. Mas você não erra. Porque é sempre assim. Adriana, vai ter a pilha seca. A pilha seca não envolve água, mas envolve uma pasta que sofre uma reação química. E na questão tem que ser dada essa reação química. Você não é obrigado a saber. Certo? A gente vai ver direito de cada um depois. Mas, a princípio, vocês têm dúvida nisso daqui, bem tranquilo, né? Bem simples, né? Quando você vai fazendo bem devagarzinho, meio compassadamente, nesse caos de anotações, vai dar para entender o que está acontecendo, certo? Ânodo sofre oxidação, a oxidação acontece no eletrodo, perde-se elétrons para o cátodo, que é o polo positivo. Esse cátodo não precisa de elétrons, captura os íons da solução e se aglomera aqui. Em contrapartida, no ânodo, ele vai perder material para a solução, porque vai ser desgastado, porque a reação faz com que ele se desgaste. Certo? Polo negativo no ânodo, polo positivo no cátodo. Adriano, o que muda na eletrólise? Na eletrólise só muda o fluxo de elétrons. Certo? Mas o ânodo continua sendo onde acontece a oxidação e o cátodo continua sendo onde acontece a redução. Na eletrólise, só se muda a polaridade, que é o fluxo de elétrons, né? Porque é um processo induzido, não natural. Tranquilo isso daí? Vai dar para a gente fazer umas 10 questões? O lance é que, assim, a princípio, as pilhas não eram recarregadas, ou seja, só acontecia o processo espontâneo. Tudo que é recarregado é uma pilha que ela acontece em dois sentidos. O processo espontâneo, que é o de descarga, e o processo de recarga é o processo eletrolítico. Tá? Não sei se vocês já viram as pilhas nos celulares de vocês. É quadradinho, né? São várias folhinhas assim, ó, dobradinhas assim, tipo uma sanfoninha. É gigantesco, tipo assim, dá nessa parede aqui até ali, pra você abrir. É uma sanfoninha toda fechadinha. Aí compacta, aí fica parecendo um tijolinho. Mas são várias sanfoninhas que tem isso daqui. Não com água, né? Mas um material com uma pastinha. E aí, Adriano, por que depois de um tempo meu celular ele não carrega mais do que o dia todo em 100%? Quando eu tiro da tomada, já está em 10% o bicho. Viciando. Por quê? Porque chama-se estresse químico. Eu vou falar mais disso quando tiver eletrólise. Mas você tem que entender que, assim, imagina, esse eletrônio está se deformando. E aí, depois eu gero uma carga, ele vai se compactar de novo.
Imagina isso toda vez, uma vez por dia. Imagina um ciclo de 1000 recargas. 1000 vezes ele se desfez e 1000 vezes ele se refez. Vai chegar num ponto que esse modo como ele está sendo refeito não é tão bem feito como a primeira vez que foi feito. E aí você vai gerando outros materiais dentro da pilha, às vezes até materiais gasosos, e a pilha vai estufando. Pode ter certeza, se você que já teve um celular que ele estufou, é porque foi produzido gás nesse processo que não é para ser produzido. Por quê? Foi uma recarga mal efetuada. Gerou um material que não é para ter sido gerado no meio. Por conta do estresse de você carregar. Ou, se eu não me engano, o iPhone, ele tem 3 ciclos de recarga. Cada ciclo de recarga, se eu não me engano, são 500 ou são 1000 recargas, coisa assim. E aí você está com a sua bateria lá, bonitinho, assim, sai da bateria, 87%. Não é que só carrega até 87%, não, tá certo? É que, é que a eficiência da recarga e do consumo está em 87%. E aí você diz assim, mas eu vou comprar um iPhone de um cara que vende numa loja e o bicho está zerado. A mulher usava há um ano, só que a bateria está com a saúde de 100%. Por quê? Existe uma forma de você... Tem 3 ciclos, né? Quando você está fazendo o uso, você está usando só um ciclo de recarga, ou seja, só um contador de recarga. Esse contador está sendo desgastado. Aí o que você pode fazer? Você zera esse contador para sempre e agora você usa só o segundo contador. Aí o segundo contador está com a saúde de 100%. Então o cara que vende um celular que foi usado pode passar o da bateria 100%. Aí você não sabe que foi usado, porque deu um grau, o tempo saqueia a vácuo, fechou. Só que 100% ele vem como novo. Só que não foi novo. E dá para fazer isso, ó, faz um tempo já. Então, se você vai comprar um iPhone de uma pessoa que eu vendo e tal, 100%, sempre deu uma dúvida, tá ligado? Porque, às vezes, um dos ciclos já foi, um dos contadores já foi. Imagina como se tu tivesse um motor de carro. No carro só tem um motor, certo? E aí tu tem no teu carro 3 motores. Só que tu não usa esses outros dois, tu só usa um. E aí tu tá usando esse motor já está querendo quebrar. Aí o que tu faz? Tu retira esse motor e começa a usar o segundo motor. Então, numa possível nova situação que você tem que mudar alguma coisa ou ver alguma coisa da bateria, você já não vai ter mais duas possibilidades, vai ter só mais uma. Então, essa questão da saúde da bateria é relativa com esses contadores. Tá? Bom, é por isso que o pessoal, às vezes, vende usado como se fosse novo, tá ligado? Porque para aquele embalavar, aquela coisa toda. E se eu quisesse calcular a diferença de potencial dessa pilha, já que o Antônio comentou os potenciais de redução dos dois, daria quanto a DDP dessa pilha? Outra forma para a gente lembrar, né? O maior menos o menor. Não é uma diferença de potenciais? Diferença lá da física é sempre o maior menos o menor. DDP dessa pilha é o potencial padrão de redução maior menos o potencial de redução menor. DDP 0,52 menos 0,76. A DDP da conta. Um vírgula quanto? Os erros dela na copa dos outros, né? 1,28 eletrons-volts, certo? Só da DDP da positiva, você já sabe que fez certo. Por quê? Sempre que é filha, a DDP tem que ser positiva. Porque o que você tiver a DDP positiva é espontâneo. Né? Sempre que a DDP é negativa, porque não é espontâneo. Aí é mecânico. Aí é o quanto eu preciso gastar de energia para aquilo acontecer. Aqui não. Aqui é o quanto de energia foi gerado quando isso daqui acontecer. Tá?
Não tem mais material para oxidar nem para reduzir, então não precisa ter. Uhum. Uhum. O que acontece? Imagina, Flávio, eu tenho uma pilha de. Digamos que eu tenho uma pilha de zinco desse tamanho aqui, certo? Tem quanto potencial? Agora eu tenho a mesma pilha, 10 vezes maior. Vai ter quanto potencial? Não, é o mesmo potencial. 28. Porque o potencial não está relacionado com a massa do material, e com o material que eu estou usando. Numa de 10 vezes maior, ela vai durar talvez 10 vezes mais tempo. Mas a diferença potencial é a mesma, certo? Depende do tamanho, assim, da espécie que está no cabo da espécie que está no outro. A quantidade de material que eu tenho para oxidar e para reduzir. Só isso. Você vê aquelas baterias de marca-passo? Bateria de marca-passo é uma bateria de mercúrio, certo? Ela é aquela de relógio, aquelas peças de explosivo achatado, daquele jeitinho, só que menorzinha, é de mercúrio. O que acontece? Aquela bateria, ela gera uma diferença potencial muito maior do que essa, sem ter muito nada. Ela é usada justamente no marca-passo porque ela consegue manter essa diferença potencial de maneira mais uniforme ao longo do trabalho dela. Então, você tem um tempo de vida útil antes de ser trocado. Porque, com 6 meses a gente vai trocar essa bateria aí. Então, já sabe que antes de 6 meses, ela não vai falhar. Entendeu? Então, ela vai ter uma vida útil aceitável, dentro do tempo de segurança. Porque, imagina a pilha de nada falha. Aí não é legal, né? Aí não é legal, né? Então, é interessante que a pilha ela mantenha essa diferença potencial o máximo possível com o tempo. Obviamente, ela vai ficar oscilando, dependendo da pilha, mas ela deixa sempre dentro de um gradiente aceitável. A onda está para descarregar, obviamente, isso aqui diminui, porque eu tenho o mesmo material. Como é? O material interfere, porque assim, o controle ele não é um material de uso contínuo. Ele não fica tirando dessa carga da pilha, fica um celular. Ele é usado só basicamente quando a gente aperta. Aí quando aperta, fica um pouquinho dessa energia. Então a pilha de controle dura muito mais tempo que a pilha de um celular. Se eu não tenho controle, eu tenho poucas ações para fazer, eu tenho poucas situações para alimentar com energia, só tenho muitas. Então, sei lá, mesmo que você está mexendo, o processador está consumindo energia de uma maneira menor, mas está consumindo. Então, a pilha, ela demora mais tempo ou menos tempo, sim, pela quantidade de frequência de uso que você faz. A pilha das portas. A pilha da porta a gente chegou num consenso que não precisa ser pilha recarregável. Por quê? A pilha recarregável, depois de um tempo, ela perde eficiência. Então, a gente precisa ficar recarregando com uma certa frequência. Bota uma pilha que falha esquece, mano. No dia que não falhar mais, vai ter daqui a muito tempo, só troca. Entendeu? É mais prático. Não, supus. Ah, tá. Supunhetei, certo? Porque eu não tenho marca fácil, não faço ideia. No celular, porque é só comprar marca fácil, né? Daí 12 anos no transporte, mas no celular, eu entendo. Mas é porque, assim, eu também entendo o seguinte: a gente, quando tem a construção do celular, a gente tem duas situações muito críticas: espessura e quantidade de processamento. Quanto mais processamento a gente precisa, mais voltagem precisa. Quanto menos espesso, menos bateria eu tenho que ter. O pessoal já tirou até o buraquinho do fone P2 para ficar mais espesso. Ele vai botar a bateria de novo dele, de grossura, que o bicho durou uma semana, mas não fica esteticamente bonito. Entendeu? Não, eu também. O carro aqui em cima não é bonito, é um controle do ar-condicionado no celular. Ninguém quer roubar. Mas, né? É porque os primeiros celulares, a bateria era bem grossa. Durava uma semana de boa. Até porque a tela não consumia muito. Hoje, se você olhar o seu telefone, se você está com o iPhone na mão agora, olhar o consumo de bateria, a parte que mais consome bateria foi a tela. Foi a tela. É porque eu não sabia que eu tinha esse público aqui. Mas agora eu vou citá-lo-ei. Não, é sobre isso. Né? Mas o consumo, mas a tela ligada consome muita bateria, bicho. É tanto que fizeram tipo, variações, tipo, o brilho.
É porque tu fica em ligação com teu namorado o dia inteiro, né, mano? Pra falar pra tua mãe. O dia inteiro só se for. Ah, só quando tu não tá com a tua lá, né? Ok. Pois é, até ela contou em outro. Consumista! Seu capitalista safado. Quando vocês forem namorar com alguém, peça só uma vez com que ele gaste tempo, sei lá. Se for chefia, eu recomendo distância, tá ligado? Depende. Depende. Depois vai. Sabe que sem presente de 90 você não fica, o relacionamento inteiro. Só depois. E tem a 20%. Não, consumo de bateria. O tempo é o Shopee, né? Então, né? Bora fazer uns exercícios para a gente brincar aqui um pouquinho com essas pilhas, com os conceitos, tá? Posso pegar aqui, vamos ser emprestado. Rapid Chain. Ó, bora fazer essa questão que é lá da Amazonas. Questão de number one, certo? É o tipo de questão que as vossas senhorias não podem errar na hora de uma prova. Por quê? É uma questão... Vai lá. É uma questão que não envolve cálculo, provavelmente não envolve um conceito tão específico como, por exemplo, esse conceito aqui, ó. Alguém já tinha ouvido falar desse conceito de mobilidade dos dias da Ponte Salina? Não. Então é uma coisa que você fica, pô, será que isso realmente influencia, tá ligado? Muito específico. Mas isso daqui e todo o resto é, de certa forma, muito batido. Todo professor vagabundo fala isso aqui na primeira aula de eletroquímica. Então, no mínimo, eu sou um vagabundo, né? É isso. Tchau, Maria. Até amanhã. Brincadeiras, então. Questão de number one. Ela veio pra cá pra dormir, tá ligado? Ela veio assim, ela disse assim, eu vou dizer que porque ela dormiu pouco. Questão 1. Um professor, por que essas questões não quer uma professora, tá ligado? É muito machista, né? Esse mundo aqui. Me vi aqui na questão. Um professor preocupado em estimular a curiosidade de seus alunos, olha, não é das alunas, olha que machismo, para a obtenção de fenômenos de transferência de elétrons, utiliza um experimento de função de uma pilha galvânica. Analise a figura do ilustra. Pilha galvânica não é coisa que uma pilha, certo? Célula galvânica é o mesmo contexto de pilha. É só um nome estranho para explicar que é uma pilha. Certo? Página 358. Então, vocês têm o experimento da pilha, que é o experimento que você vê naquela escola, aquele filme norte-americano da escola do high school, né? O menino bota uma placa de cobre e de zinco enfiada num limão, aquele limão siciliano caríssimo. Então, R$3 lá perto de casa, um limão, aquele verdinho que parece um bila, é 50 limão. É doido, né? Não, você é burguesa. Cearense. Você é burguesa. Você é burguesa. Você é burguesa. Você tem um pé de limão, você tem um limoeiro. O que acontece? Enfia os eletrodos no limão, conecta esses fios de indicador dentro de uma lâmpada e a lâmpada milagrosamente acende. Então, eu estou muito enganado, a pessoa está perguntando qual é a função do limão no dispositivo, não é isso? O quê? Qual a função dos limões aí, pessoal? E qual é o nome disso? Eletrólito. O limão ele serve como uma fonte de eletrólito para que aconteça ganho de elétrons e perda de elétrons. Certo? Vai acontecer a mesma coisa. O zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. É porque a sua bolha social não tem experiência. Mas qualquer ferro velho você compra cobre no quilo. Não, seu pai e sua família, ela tem tudo. Tem o limão, tem o cobre.
Só falta dizer que meu irmão, ele inventou a lâmpada elétrica. Aí foi brother dele, né? Foi amigão dele, né? Mas foi pai, a Leroy Merlin todinho. Não, meu pai é a Leroy Merlin, dono da Leroy Merlin. Ele tem uma lojinha de construção assim, sei lá, sabe? Tem de tudo, né? Então, deixa eu só dar uma olhada nos itens, os distratores. Letra A, o limão atua como excelente catalisador da reação entre os metais. Não necessariamente, né? Mas você, num contexto de incerteza, poxa, no limão tem ácido, o ácido pode catalisar, porque nas reações orgânicas o ácido é catalisador. A gente começa a criar uma teoria que não existe, né? A gente começa a duvidar do que a gente sabe. Tipo, nunca falei que o limão é um catalisador na vida para você ver. Mas um dia falou de limão. Um dia falou de catalisador, um dia falou de ácido. Pronto, o limão é catalisador, porque tem ácido. Claro. Claro, que jogou aí a impostora, ó. Então a letra A tá errada, beleza? A letra B, o limão transmite a sua energia calórica armazenada para a lâmpada. Pô, pega a lâmpada logo e enfia no limão, pivete. Porque o limão vai transferir as calorias para acender a lâmpada. Se fosse assim, a gente seria uma lâmpada, né? Querendo ou não, quando a gente tira na esteirazinha ali, tá gastando energia, né? Mas não é assim que é bem assim, né? Letra C. Os dois metais cravados no limão apresentam uma diferença potencial entre si. Se fossem dois metais iguais, não. Mas um é zinco, outro é cobre. E se você sabe que o elemento é diferente, você saber quem se ocupa se reduz. Sempre que o elemento é diferente, existe uma diferença de potencial. Por quê? Esse dado é a função do potencial do hidrogênio. Bom? Letra D. A placa e o parafuso são oxidados pela acidez do limão. Não. Quem é oxidado é o zinco. E não é pela acidez do limão, porque ele perde, porque ele perde elétrons para o cobre. O cobre ele vai ser reduzido. Tá bom? Só sobra a letra E. A lâmpada e o limão, ânodo e cátodo, respectivamente, são os dois polos da pilha. Hã? O quê? A lâmpada e o limão. Vamos lá. Ânodo e cátodo. Não, a lâmpada não é o ânodo nem o cátodo. A lâmpada é só o material que está passando corrente elétrica e está acendendo. O ânodo é o zinco. E o cátodo é o cobre. Vamos ler tudo de novo. Letra D. A placa para função frequência de limão, dá energia. Placa e parafuso. Parafuso é o zinco, placa é o cobre. Não dá para dizer que a placa e o parafuso são oxidados, porque são oxidados o parafuso, e não a placa. Vê aí. Eu acho que, como é de Manaus, não tem gabarito. O pessoal lá é meio fraquinho. O pessoal até a... Hã? Pergunta aí. É porque às vezes eu esqueço a mesma coisa. Eu também, para mim, é tudo ali amazônico, né? Passou do Tocantins, é porque ela fica nesse intercâmbio, sabe? Então, passou de Tocantins, é Amazônia. Aí eu nem me preocupo em saber onde que acaba, onde começa a capital. O importante é Piauí para cá. Uma ópera rodeada por índios. E aí depois eu vou ficar mais Mudou o quê de um para o outro? Nada, né? Tudo é floresta, né? mudou. Ela vai entender argumento, entender argumento. Entender argumento. Veio o gabarito. Achei. Qual o gabarito que botam aí? E a princípio. Letra C. Os dois metais travados de uma vez. Eu ia marcar? A gente já tinha respondido, né? Desculpa. A gente já tinha respondido, estava certo. Eu fiquei atrás de outras coisas, né? É que eu comecei a falar do norte, aí me deu. Eu fui fazer, eu fui fazer a questão, os desafios, tudo isso. Eu marquei a resposta. Não posso resposta correta. Então, eu marquei Então. eu fui fazer errado, porque hoje a gente pode uma vez que está falando, mas eu não sei. Então,
Questão 1 é a letra C. Questão 2, a gente vai ter mais um pouquinho de trabalho. Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho na 2. Só quem está com a apostila fazendo, né? Quem está no celular olhando a da Shopee, ou da Shein, ou da Enjoei, não vai fazer. Eu conheço meu gado. Não, tá deixada. É o sapato novo. É Adidas. Adidas. Só quem entende o meio sabe. Olha, pensa em cappuccino gostoso daquele de laranja. Real. Chocolate de laranja. É bom. Eu pensei que era um cappuccino de laranja. Você sente o gosto de chocolate no final, só aquela acidezinha da laranja. Muito bom. Chocolate com pimenta, não. Vai depender de moço, vai bom. Tem muito moço. Eu pensei que você não viu chocolate chocolate com pimenta. Só dar o banho já é filha. Eita, bate nela. Porque eles pegaram o ração para conseguir a respiração. Ah, é? Então, eles e fora do pão. Claro, ele deu isso. Não, colocar o pé no pé. Faz a questão. Eu faço assim, ó. Ah, sim, uma coisa que eu não falei para vocês que eu esqueci. Não, mas não interfere não. Às vezes a questão para confundir um pouco a cabeça de vocês não vai dar o potencial padrão de redução, vai dar o potencial padrão de oxidação. Então, cuidado para não fazer com de oxidação. Sempre faça com de redução. Né? Porque ela vai dizer oxidação aqui embaixo, ou então ela vai mostrar a reação e vai dar o potencial. Aí você vê pela reação, então a oxidação é uma redução. Diga, senhora. É bom, é bom. Eu já vi. E aí? Se ele for se ele veio do FE3 mais para o FE2 mais, é uma redução. Ixi, a barriga acaba a aula. E aí, bora fazer? Bora, né? Acharam a resposta já? E essa síndrome do impostor aí? Onde é que a gente vai cuidar dela?
Antes da prova, eu acho, né? Não fazer a prova achando que tá errado, né? Tudo bem. Sim, senhora. Me arruma aí, Joaninha, por favor. A gente tem essa cuba galvânica, né? Que tem o eletrodo de platina. Olha que interessante, platina. Já viu logo. Platininha, não, platina é fácil com nerd, tá bom? Mas vamos aqui brincar. A figura apresenta uma célula galvânica constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio, opa, mergulhado numa solução com H+. Um eletrodo de ouro mergulhado na solução contendo íons ferro 2+, ferro 3. Assim, são essas aqui, ó. 2H+, mais 2 elétrons, virando H2. Isso aqui tem um potencial padrão, que é de redução de oxidação, isso aqui. Redução. Time de mais 1 para 0. Isso aqui é mais 0,00 elétron. Por que como o eletrodo de hidrogênio é zero, o potencial dele? Mesmo, hein? É referência a ele mesmo. Então, ele, referência a ele, não tem diferença, é zero. Não existe um potencial que assim, ó. Quando eu falo assim, o potencial do ferro é tanto. O potencial do ferro tem que estar em referencial a outro potencial, que é o hidrogênio. E a gente só calcula a diferença dos dois. Então, não tem como saber quanto é o potencial do hidrogênio. Mas o potencial padrão de referência de hidrogênio. Que é zero, porque ele é referencial. É isso. E aí tem a reação também que acontece no ferro 3+. Faz um elétron e vira o ferro 2+. Potencial padrão de que é isso aqui? Zero. É porque assim, Cláudio. Imagina que a gente está. Eu vou filosofar agora pesado. Já. É porque filosofia é muito fácil. É só você contar histórias e fazer de maneira verácida que o pessoal vai contar. Filosofia. Imagina que existe um planeta, certo? Existe um planeta. E nesse planeta tem manhãs e tem noites. Tem dias e tem noites, certo? E aí, eu peguei um indivíduo e coloquei nesse planeta hoje, certo? Só que esse indivíduo já está formado. Eu não sei quanto tempo esse indivíduo tem de vida, certo? E aí, daqui a 30 dias, eu pego outro indivíduo e coloco lá. Então, eu não sei a idade de nenhum dos dois indivíduos. Só que eu sei a diferença de idade ou de tempo dos dois indivíduos no planeta. Eu sei que esse tem 30 dias a mais do que o outro. Então, é como se esse daqui fosse o zero e esse aqui tem 30 dias a menos. Entendeu? Então, a referência de diferença é de um padrão. O padrão é quem? O primeiro indivíduo. Veja só, esse primeiro indivíduo zero. Tem 0 dias aqui. Os próprios que vierem têm uma diferença de dias dele. Mas eu não sei quantos dias ele tem de vida. Então, não tem como eu saber o potencial do hidrogênio só. Porque eu preciso de outro para calcular o dele. Então, o outro vai interferir no potencial dele. Então, eu calculo a diferença entre dois potenciais. E aí eu falo assim, pô, esse daqui tem um valor que eu não sei o que é. Ele vai ser o zero agora. Acabou. Então, todo o resto que for ter é em relação ao desse. Então, quando você calcula o do ferro, o do sódio, o do líquido, é tudo em relação ao do hidrogênio. Então, se deu 0,77, é porque esse aqui é 0,77 maior que o do hidrogênio. Não que o dele é 0,77, mas é 0,77 maior que o do hidrogênio. Se Deus quiser. A gente precisa de um zero. É tipo, quanto é um centímetro? Por que um centímetro é desse tamanho? Porque o cara disse que um centímetro é desse tamanho. Então, o referencial de todo o resto é em cima disso aqui. Ah, eu tenho 15 centímetros. Acabou. Agora, se eu pedir a unidade adrianos, eu tenho um adrianos. Um adrianos é quanto? O que eu quiser. Por quê? Não, isso. O que eu quiser. Não, mas você pecou. Aí você pecou. Você pecou. Não, é porque assim, a história data em
toda a sociedade antes do nascimento de Cristo. Não foi ele que chegou assim, ó, galera, zera tudo, agora é zero, hein? Só porque eu sou o cara. Fácil ideia. Hipocrisia. Tá vendo como é fácil dar aula de filosofia? Deixa isso aqui, ó. Vocês até participam mais. Eu vou dar também. É muito bom, é muito curso. Vai vir. Não, vai ter um vídeo para isso não. Não. Mas o ano só é contado de trás para frente hoje em dia, tá bom? Tipo, o ano é contado de trás para frente hoje em dia. Porque o cara tava lá, o cara contava, hoje é o ano 222, amanhã é o ano 221. Não. Tipo assim, né? O calendário começava em dezembro, né? Acabava em janeiro, né? Tipo assim, né? É doido. Não é doido, assim. Da hora. Ó, então a gente tem isso daqui. Se eu sei que o potencial do ferro 3+, virar ferro 2+, é maior do que o potencial relativo de hidrogênio, eu sei o que vai acontecer, não sei. Isso daqui se mantém, ferro 3+, vira ferro 2+, e isso daqui eu tenho acontecendo justamente o inverso. H2 vai virar 2H+. Então eu sei o que vai estar acontecendo nesse meu recipiente, beleza? Obviamente, a diferença do potencial é maior menos o menor. Qualquer coisa menos é a própria coisa. Certo? Então, para onde foi? Graças a Deus. Então, vamos para a questão do que ela está pedindo da gente, tá bom? Já definiu o que está acontecendo. Então, vamos aqui. Por que a reação não acontece nem com a platina nem com o ouro, pessoal? Então, basicamente dizer então, que o ouro não oxida, nem a platina oxida. É muito, tem que ser só 2 elétrons para oxidar o ouro. Certo. Eu preciso de um sistema, ou preciso de um elemento que seja mais redutivo do que o ouro, que a principalmente não tem. Certo? Só que nesse sistema você não está com o seu material. Certo? Nesse sistema, o ouro não está imerso numa solução com íons de ouro, imerso numa solução com íons de ferro. Está servindo como condutor para a solução de ferro. Então, quando o ouro está em contato com o ferro, o ouro não vai sofrer nada. O ouro só vai conduzir a corrente elétrica para o ferro. Assim como a de platina, que é inerte, não vai reagir nessa situação aqui também. Certo? Você está perfeita. Você nunca errou. Não, não, o que você respondeu está certo. Tem outras situações que fazem com que o ouro reaja, mas precisa de uma reação muito violenta para que ele reaja. Mas a pergunta não foi bem essa. A pergunta foi assim: por que o ouro e a platina não estão reagindo nesse sistema reacional? Porque o ouro está em contato com uma solução de ferro. Então, esse ouro está sendo só como condução de corrente elétrica, porque não tem nada propício. Aí o que ponto, que faz com que ele reaja. Né? É isso. Mas não se doa, não. Você chegou no the end, mas é importante. Aí acontece aqui, ó. Letra A. O gás hidrogênio atuará como agente oxidante. Quem é que sofre redução? Quem sofre redução só sofreu porque teve um agente redutor. O agente redutor é quem? O H2. O H2 sofreu o quê? Oxidação ou redução? Só sofreu oxidação porque teve um agente oxidante, que é o ferro 2+. Eu causo no outro o contrário do que eu sofro. Tá?
Então a letra está errada. Letra B. Os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido eletrodo de ouro. Então os elétrons estão saindo do cobre e indo para o ouro. Está chegando elétron onde? O ferro. Esse elétron está vindo por onde? Não, esse certo do ferro 2 mais e ferro 3 mais é para dizer que a reação de redução acontece na periferia do ouro. Né? Mas o que acontece? De onde estão saindo os elétrons? Do H2, né? O H2 é sofreu a oxidação. O H2 está ligado em que fio? A platina está imersa ali, né? Então vai sair o eletrodo de platina, vai passar pelo fio de cobre, vai chegar no eletrodo de ouro e vai para onde? Que é o nosso eletrólito desse sistema. Então, a letra B, os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido eletrodo de ouro. Acabou a questão. Mas a gente sabia que alguma coisa estava certa, né? É isso aí. Uhum. O pessoal já está indo embora, né? Tchau. Adeus. Obrigado por terem vindo hoje, tá bom? Tchau, povo de casa. Até outro dia.